queridas e queridos, amoras e amores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre excessos. O quanto o excesso, e os excessos pode ser prejudicial tanto para sua vida, para sua produtividade e para sua saúde. Eu sou a Hanna, eu sou fisioterapeuta, osteopata e coach. E roda a vinheta pra gente adentrar neste tema. Hoje em dia existe um excesso, Excesso de informações, excesso de estímulos, excesso de pessoas. E muitas vezes, se você não tem esse autoconhecimento para gerenciar e entender que muitas vezes esses excessos são distrações, tanto para o seu foco, quanto cada excesso, digamos assim, às vezes pode esconder uma falta. Então, se você não tem essa administração e entende que muitas vezes esses excessos podem ser prejudiciais, tanto na sua vida, na sua saúde e na sua produtividade, é bem interessante que você se atente a isso. Então, eu tava refletindo, porque muitas vezes, por exemplo, num domingo, eu não fazer nada que tenha estímulos, é mais raro. Então eu procuro ficar em silêncio e procuro me blindar, porque eu sei que essas distrações em excesso prejudicam o meu foco, a minha concentração, mas o quanto, a nossa sociedade, eu me incluo, é às vezes difícil. Tanto estímulos de internet, de mídias sociais, às vezes de TV. Então a gente é toda hora bombardeado por uma série de estímulos. Então eu procuro me questionar, eu procuro refletir até que ponto existe excesso. Até mesmo excesso de pessoas, excesso de mensagens do WhatsApp. É claro que muitas vezes são necessários, essas informações, esses estímulos, mas isso acaba sendo uma fonte muito importante de distração. Então, tão importante quanto estar focado no objetivo, nas metas. Então, eu fiz um vídeo aqui sobre metas. Então, assim, ter metas para iluminar caminhos, ter os seus objetivos, é sim imprescindível, porém, é imprescindível também eliminar excessos. Então, o caminho do meio, que eu falo bastante aqui, este equilíbrio, ele passa sim por diminuir. Por exemplo, se você está tendo muito estímulo visual, muitas informações e você não aplica nada, não adianta muita coisa. Até esse termo obesidade mental, que veio bem em voga nos últimos tempos, fala de você realmente só ter informação e você não aplicar nada. Então, o excesso de estímulos, por exemplo, de mídias sociais. Então a gente sabe que as mídias sociais são muito importantes hoje em dia, mas até no documentário do Netflix, que é o Dilema das Redes, eles abordam um pouco de forma sensacionalista e só o lado ruim, talvez só o lado obscuro das mídias sociais, mas o quanto esse algoritmo e o quanto essas mídias sociais influenciam no ser e no viver. Então também é importante refletir sobre isso. O quanto toda hora, por exemplo, ler. Eu amo ler, eu acredito que ler é uma fonte de aprendizagem muito grande, mas o quanto também ler em excesso, sem aplicabilidade, eu não vejo sentido. Então, por exemplo, os livros que eu leio, eu sempre aplico alguma questão. É claro que muitas vezes tem livros que são gigantes e eu aplico algumas coisas, tem livros que eu aplico muitas coisas que tem tudo a ver. Hoje em dia eu já fiz e faço uma curadoria muito mais apurada, então eu leio questões tanto de vida profissional e vida pessoal que façam sentido, que eu goste, e aí vem esse mergulho interior e esse autoconhecimento de entender também que estímulos você vai querer estar recebendo para justamente evitar os excessos e evitar as distrações. Então eu escolho muito bem o que eu vou ler, de acordo com as minhas preferências e com os meus gostos e com alguma questão que eu quero aprender na minha vida naquele momento. E até mesmo as pessoas com as quais você se relaciona, sejam elas amigos, sejam elas família, enfim, é importante que você saiba filtrar esses excessos. Porque quanto mais distrações você tiver, mais o seu foco vai ser prejudicado. Lembrando que focar, basicamente,
em termos populares, é você dar atenção como se fosse uma mira laser, né, a uma questão, a uma prioridade, seja ela, por exemplo, de vida pessoal, de trabalho, de saúde. E para você focar, é necessário que elimine todo esse excesso. E para você eliminar o excesso, é preciso primeiro você se conhecer, você se organizar interiormente, ou seja, organizar como está o seu interior, saber suas preferências, os seus valores, procurar mesmo o sentido da sua existência. Outro ponto é você fazer uma filtragem mesmo, e aí depois que você se conhece, você filtra esses excessos, então de estímulos, e eu já falei até no vídeo de silêncio, estímulos visuais, auditivos, sinestésicos, né? De vários caráteres, estímulos de redes sociais, estímulos, enfim, de mensagens do WhatsApp. Então, entender. E a partir do momento que você entende o que está em excesso, você elimina algumas questões e elimina algumas distrações. Então, nesse 2021, é muito importante que você tenha metas e objetivos, mas é muito importante o que você vai deixar, né, para trás. Por exemplo, até 2020, que era uma atitude que você fazia, que era talvez uma tarefa, ou talvez estímulos exacerbados que você recebia, e que agora, 2021, você vai deixar de fazer. Ou qual, às vezes, pessoa que às vezes você sente que não tá mais ressoando muito com você e que às vezes você vai se distanciar, talvez não por mal, eu acho que muitas vezes ocorre de forma natural, mas certifique-se de estar próxima sempre pessoas que lhe ajudem, que façam você aprender, você crescer. Então, o que deixar, né, também é muito importante, o que você não vai mais fazer, justamente para evitar esses excessos. Quanto mais você consegue enxugar de uma maneira positiva, mais o seu foco aumenta. Então, por exemplo, se você tem um projeto profissional, se você, mesmo na sua vida pessoal, você acha que está meio engolida, né, pela vida, se você elencar prioridades, diminuir os excessos e diminuir as distrações, fazendo uma organização também semanal, contemplando as áreas e os seus papéis, com certeza você vai ver que muitas atividades, tarefas e até mesmo hábitos que você tem, eles estão em excessos. Então eu falo bastante sobre instalação de hábitos, então tem vários vídeos aqui que você pode procurar no canal sobre como instalar um hábito, por quê, estratégias práticas, e basicamente existem alguns hábitos e algumas tarefas que às vezes você está fazendo em excesso. E também, com todo excesso esconde uma falta, eu acredito bastante que é importante ter este equilíbrio. Por exemplo, o seu corpo foi feito para se movimentar, né? A gente foi feito para fazer atividade física, para você encontrar uma atividade física dentre as várias que tem. Porém, se você não der nenhum dia de descanso, por exemplo, se você treinar de segunda a segunda, mas treinos muito pesados, não vai ser muito interessante e nem muito legal para o seu corpo. Então, às vezes, por exemplo, você até pode treinar todos os dias, mas, por exemplo, algum dia vai ser uma yoga, um pilates, uma coisa mais tranquila. Agora, se você fizer um treino no nível hard, digamos assim, muito complexo, todos os dias o seu corpo vai pesar, né? Uma hora vai fadigar, uma hora talvez tenha alguma lesão, talvez você comece a sentir dores. Por exemplo, se você come todos os dias, você só come um tipo de alimento, mesmo que sejam alimentos saudáveis, e você não tem uma variabilidade de nutrientes, esse excesso, por exemplo, só como determinado tipo de alimento e não come o resto, esse excesso também pode ser prejudicial. Então, isso vale para alimentação, isso vale para a atividade física, para os cuidados da saúde, mas isso vale para a sua vida e para a sua produtividade. Porque a partir do momento que você consegue eliminar tudo que distrai, você consegue focar muito melhor. Então você consegue tirar tudo do caminho e fazer essa mira laser. E para isso é necessário autoconhecimento, organização interior e também uma eliminação de excessos e de distrações. Me deixa nos comentários se você realmente acha que tem alguma atividade, hábito
ou questão na sua vida que está em excesso e o que você em 2021 vai deixar de fazer que está prejudicando muitas vezes a sua saúde e a sua vida. Curte, compartilha, aperta no botão vermelho para receber os vídeos em primeira mão. Temos também o podcast Saúde com Ela, onde toda semana eu recebo convidadas e convidados, onde a gente fala sobre temas relacionando saúde, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E é isso, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Beijos de luz e até o próximo vídeo. Tchau!